Olá, meu nome é Rafael Flores dos Santos, graduando em Letras em Inglês, licenciatura pela turma Flex Curso 2898, Dr. Rafael Matos Vidal, e hoje eu vou apresentar a socialização do meu estágio curricular obrigatório de número 2. Começando pela apresentação, como falei, meu nome é Rafael Flores dos Santos, da disciplina de Letras em Inglês. Essas são as áreas de concentração, programa de extensão, projeto de extensão e produto virtual que eu escolhi, cujo tema escolhido são as diversas culturas dos países falantes de língua inglesa. Na justificativa, eu coloquei que há muito intrínseco na concepção dos alunos de que as aulas de língua inglesa, nas escolas de ensino regular pelo menos, se trata única e exclusivamente de repassar gramática, o ensino de forma pragmática, né? Quando muito se tem é o ensino das 4 habilidades da língua inglesa: o listening, o speaking, o writing e o reading. E então eu queria trazer para debate acerca da importância de se ensinar a cultura baseado no ensino da língua inglesa, não somente esse ensino pragmático. Tanto que os PCN e a BNCC ou qualquer outro documento que norteia a educação brasileira sempre trazem nas suas citações, no que está escrito neles, a importância de oportunizar ao discente, ao professor, aos alunos, desculpa, novas experiências sobre a vida, que significa uma abertura de visão sobre o mundo multicultural que estamos inseridos. Então, esses documentos eles sempre batem na tecla de que a gente deve oportunizar aos alunos novas experiências, novas culturas, para que eles tenham a percepção desse mundo multicultural. Os objetivos, então, do estágio era conhecer, identificar e interagir com as diversas culturas dos países falantes da língua inglesa, facilitar o aprendizado da língua com foco na cultura, esse era o principal também, fazendo o aluno ter esse maior apreço pela língua estrangeira ensinada e tornar a aula menos maçante através do ensino da cultura nas aulas de língua estrangeira. Como falei, tornar a aula menos maçante e tirando aquela forma pragmática que geralmente é ensinada, trazendo a cultura dos países para dentro da sala de aula. Na fundamentação teórica, eu trouxe aqui 4 citações que resumem bem tudo que foi falado no decorrer do paper do estágio, uma da BNCC, uma da PCN, uma de Barbosa e Faveri e outra de Júnior. A BNCC ela fala que vivenciar uma experiência de comunicação humana pelo uso da língua estrangeira no que se refere às novas maneiras de se expressar e de ver o mundo. Então, nessa citação aqui, ela deixa bem explícito que a gente tem que possibilitar ao aluno o maior entendimento de um mundo plural e qual é o próprio papel do aluno como cidadão no país e no mundo. E os PCN, pelo menos da língua inglesa, ele trata que no eixo dimensão intercultural nasce da compreensão de que as culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de interação e construção. Então, grupos de pessoas com interesses, agendas e repertórios linguísticos culturais diversos, então vivenciam os contatos e fluxos interacionais, processos de constituição de identidades abertas e plurais. Então, mais uma vez aqui, palavra plural aqui de novo, e enfatizando o mundo plural, o mundo multicultural que a gente vive e trazendo essa importância de a gente ensinar a cultura dentro da sala de aula. Barbosa e Favera aqui, eu trouxe uma citação deles, que eles dizem que o objetivo do currículo intercultural é promover uma educação comprometida em desenvolver a sensibilidade da pluralidade. De novo aqui, a palavra plural, né? De valores que compõem as diversidades e universos culturais, decorrente de maior intercâmbio cultural no interior de cada sociedade entre diferentes sociedades. Então aqui ele enfatiza essa última oração aqui, maior intercâmbio cultural, ou seja, maior troca entre culturas, né? Em cada sociedade e entre diferentes sociedades, ou seja, a sociedade brasileira fazer um intercâmbio cultural com culturas de outros países. Então esse é o objetivo que o paper queria trazer, esse debate de que trazer a cultura de outros países para dentro da sala de aula é algo muito benéfico e necessário. Aqui uma citação de Júnior, onde ele diz que a cultura ela pode dar aos estudantes a oportunidade de conhecer modos e costumes diferentes do que eles vivenciam,
como crenças, religiões, trajes e línguas, em suas mais variadas expressões idiomáticas, proporcionando o conhecimento das diferenças existentes dentro de uma sociedade, país, dentro de um continente ou até mesmo no mundo em que vivemos. Então, nessa citação dele, a gente pode tirar diversas aulas, diversos materiais, diversas ferramentas que a gente pode inserir na sala de aula, promovendo esse intercâmbio cultural. Aqui ele diz que a gente pode usar crenças, religiões, os trajes, línguas, qualquer fator cultural de uma nação, de um país, a gente pode trazer para dentro da sala de aula para criar essa inserção do aluno dentro do mundo multicultural que a gente vive. Na metodologia que foi usada, eu delimitei o tema porque o tema surgiu, na verdade, da escassa vivência dos alunos que aprendem sobre cultura nas aulas de inglês, nas escolas de ensino regular. Elas geralmente aprendem de uma forma pragmática somente a gramática e, quando muito, as 4 habilidades do inglês. Então, o processo de criação teórica que formalizou todo o estágio, ele focou em buscar diversas obras periódicas de artigos sobre a real importância de se ensinar cultura nas aulas de inglês. Então a gente viu ali BNCC, a gente viu ali PCNs, viu citações de Júnior, de Faveri. Então diversos autores embasaram essa questão da importância de se ensinar a cultura em sala de aula. A escolha do projeto de extensão Língua Estrangeira como Fator de Interação Cultural foi para que fosse possível fazer essa relação então de cultura com a sala de aula. O projeto de extensão ele calhou bem com a ideia do estágio, de tentar fazer essa relação com a cultura dos outros países com a sala de aula, com o ensino da língua inglesa. A pesquisa da fundamentação teórica ela foi realizada através de pesquisa bibliográfica, então, de diversos autores e documentos, como citado anteriormente, que embasassem e confirmassem a ideia proposta pelo tema do estágio. Na observação virtual, eu escolhi a Escola Estadual de Ensino Médio Professora Gregória de Mendonça, aqui da minha cidade, Santo Antônio da Patrulha, e aqui eu elenquei algumas informações gerais sobre a escola. Ela tem um total de 527 estudantes, ela possui ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, educação especial e educação de jovens e adultos, o conhecido EJA. Ela também possui turno integral de manhã, tarde e noite, total de 25 funcionários e tem um IDEB de 4.6. Os planos de aula, eu tentei resumir eles aqui. Eu criei planos de aulas que fossem aplicáveis para as turmas de 7º ano do ensino fundamental. E entre os objetivos de cada plano de aula, eles tinham um objetivo em comum, que está lá em específico nos PCNs de língua inglesa para ensino fundamental 2, que é articular aspectos da língua inglesa e a aspectos sociais, culturais e identitários. É uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. Então, esse objetivo que está lá nos PCNs de língua inglesa para ensino fundamental 2, ele norteou todo o objetivo de todos os planos de aulas que foram criados. Né? Eles tinham um objetivo em comum, que era esse daí. Também eu criei planos de aulas que pudessem ser aplicados individualmente ou em sequência. Então, os do plano de aula de 1 a 5, eles podem ser aplicados em sequência, eles têm uma sequência lógica, mas também não limita a serem aplicados somente assim. Eles podem ser aplicados individualmente numa aula qualquer, que também vai ter grande valia, vai ter vai ser bastante importante essa aplicação desse plano de aula. A avaliação, eu escolhi avaliações que mesclassem com avaliações qualitativas e avaliações quantitativas. Nunca somente nota e nunca somente uma questão qualitativa, né, do professor. Eu sempre tentei mesclar ali as avaliações que focassem numa nota para o aluno conseguir palpar e ter um tato do que ele atingiu, e também uma avaliação qualitativa no sentido de avaliar a sua participação em aula, a sua própria evolução, o que ele conseguiu fazer em relação a ele mesmo, muito da própria avaliação, muito da própria evolução do aluno entrou em conta na parte da avaliação dos planos de aula. Sobre a vivência do estágio, ele foi de grande valia para a minha formação docente, para que pudesse adquirir esse conhecimento de importância de ensino de cultura nas aulas de inglês. Eu, particularmente, já fui aluno de língua inglesa e sinto falta dessa imersão cultural nas aulas de inglês.
Então, creio que a vivência do estágio me proporcionou de que é possível e não só possível, é necessário fazer essa inserção de cultural dentro das aulas de inglês. O grande desafio da parte do estágio para a parte prática do docente vai ser transferir toda essa parte teórica, né, dos diversos autores que foram apresentados em aulas práticas de ensino, porque não basta a gente saber da importância de uma aula contextual, uma aula de contexto cultural, se o professor não for capaz de transferir esse conhecimento para a prática docente. Então, acho que esse vai ser o grande desafio de mesclar todo o conhecimento de que a gente precisa ter um contexto cultural, a inserção cultural na sala de aula, e realmente aulas que façam o que é proposto aqui. Né? E a busca teórica por informações que confirmassem a importância do ensino cultural nas aulas de inglês cria uma realidade que se torna cada vez mais necessária de ser aplicada. Que nem eu falei anteriormente, não é só possível como é necessário. Né? Todas as buscas que a gente fez aqui de autores e documentos, eles confirmam, né? Eles reafirmam essa importância de se ensinar cultura nas salas de aula, principalmente nas aulas de inglês. O produto virtual, então, que foi proposto era um folder virtual e um podcast. O público-alvo é o ensino fundamental 2, né? A área de concentração ensino de língua inglesa, e o tema dos produtos virtuais é as diferentes culturas dos países falantes da língua inglesa. O produto virtual foi elaborado relacionando a cultura dos países falantes de inglês com as aulas de língua estrangeira na escola de ensino regular. Como um tema ele é muito abrangente, o escopo temático do folder em si ele foi sobre curiosidades sobre os países falantes de inglês. Então peguei ali diversas curiosidades de diversos países falantes do inglês, principalmente aqueles países que muitos alunos não sabem que falam inglês, para apresentar no folder e no podcast. O folder virtual segue uma linha de folder de curiosidades mesmo, uma espécie de você sabia, então do you know that, e uma curiosidade nova que o aluno provavelmente não sabia sobre um determinado país que ele também não conhecia, que falava inglês. E o podcast também foi voltado a apresentar essas curiosidades, mas de uma forma menos reduzida, né? Uma forma mais completa, explicando o porquê, explicando da importância e fundamentando todo fundamentando o porquê dessas curiosidades e do porquê da importância de a gente saber um pouquinho das culturas dos países que falam inglês. Aqui então o folder virtual, né? Aqui a parte da frente, aqui o verso. O podcast eu não dava para postar todo ele porque como ele é áudio e o slide deles são diversos, então eu coloquei só aqui a capinha do podcast e o link aqui para quem quiser acessar 7 curiosidades dos países que falam inglês. Então um complementa o outro de uma forma bem legal, aqui, de uma forma informativa, bem divertida. Por fim, as referências que foram usadas aqui para apresentar: Barbosa, a BNCC, PCN e Júnior. Muito obrigado.